Boa noite. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade, de estarmos aqui, continuando nosso estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, agradecendo ao nosso amigo Elcio ali, que é a primeira vez, né? Oficialmente, a primeira vez você fala, mas já veio outras vezes, né? Então o Elcio é um convidado novato, né, lá do Centro-Oriente, e agradecer a primeira participação dele aqui conosco, né? Pedindo a Jesus por ele, por todos nós, e que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado, ao nosso estudo. Obrigado. Hoje nós vamos continuar com a questão Jaqueline. É 143? Então tá certo. Tá certo. Eu tenho um simpático livro aqui, muito bem feito, até bonito, achei bonito esse livro. Chama-se A Vida e Obra de Allan Kardec. Todo mundo já ouviu falar no Allan Kardec, né? Pois é. Ontem foi 31 de março de 2025. E ontem fez aniversário da ida dele. Como amanhã faz aniversário da vinda do Chico, não é isso? Então, aniversário da ida do Kardec ontem. Aniversário da vinda do Chico amanhã, 2 de abril. Kardec desencarnou em 1869 e nasceu em 1804. E o Chico nasceu em 1910 e desencarnou em 2002. 2002. Esse todo mundo sabe, né? Dia de desencarnação do Chico. E a mesma coisa perguntar assim, que dia que o Brasil virou pentacampeão? Todo mundo sabe, né? Bom, eu queria só fazer uma leitura, assim, em forma de agradecimento ao Kardec, de lembrança, de uma meditação, de uma reflexão em torno de pouquinhas coisas a respeito dele. O autor até ele não usou expressões assim muito espíritas, não, né? Mas é compreensível. Eu não sei quem é o autor. Ele chama Edson Aldi. Esse livro foi escrito em 1999. Ele fala assim: Allan Kardec foi enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, no dia 2 de abril de 1869. No mesmo dia que o Chico nasceu, né? Mas nada a ver uma coisa com a outra. O Allan Kardec não foi enterrado. Certo? Ou não? Certo. O Allan Kardec não foi enterrado no dia 2 de abril. O corpo do Allan Kardec foi enterrado no dia 2 de abril. Certo? É bom? Isso não é que está provavelmente errado, é uma expressão muito comum, mas é importante a gente se adaptar ao palavreado, mas dentro da doutrina, para a gente se acostumar com isso. Para a gente se acostumar a falar corretamente dentro da visão da doutrina. Então, o que foi enterrado não foi a pessoa, foi o corpo da pessoa. Porque a pessoa sobrevive. Se toda vez que a gente lembrar disso, lembrar que o corpo foi enterrado, mas a pessoa continua viva, isso já melhora a nossa visão consoladora que a doutrina traz, tá? Sem querer corrigir o livro e o autor. Trechos de discursos pronunciados junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. O Camille Flammarion foi um dos que vieram para auxiliar o Chico numa área específica que era o Kardec, né? Numa área específica que era parte da astronomia. Então ele veio especificamente nessa área. Diz assim: a natureza abrange o universo e o próprio Deus, feito outrora à imagem do homem, a moderna metafísica não o pôde considerar senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há milagres,
Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Quem poderá prever a que consequência conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo desta nova psicologia? Doravante, o mundo é regido pela ciência e, senhores, não virá fora de propósito neste discurso fúnebre assinalar-lhe a obra atual e as induções novas que ela nos patenteia, precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas. Em nenhuma época da história, a ciência desdobrou, ante o olhar espantado do homem, tão grandiosos horizontes. Sabemos agora que a Terra é um astro e que a nossa vida atual se completa no céu. Pela análise da luz, conhecemos os elementos que ardem no Sol e nas estrelas, a milhões e trilhões de léguas do nosso observatório terrestre. Por meio do cálculo, possuímos a história do céu e da terra, assim no passado longínquo como no futuro passado, na terra, assim no passado longínquo como no futuro. Passado e futuro que não existem para as leis imutáveis. Pela observação, temos pesado as terras celestes que gravitam na amplidão. O globo em que nos encontramos tornou-se um átomo estelar que voa no espaço dentro das profundezas infinitas, e a nossa própria existência neste globo se tornou uma fração infinitesimal da nossa eterna vida. Mas o que, com razão, nos pode tocar ainda mais vivamente é esse surpreendente resultado dos trabalhos físicos realizados nestes últimos anos, que vivemos em meio de um mundo invisível, a atuar incessantemente em torno de nós. Sim, senhores, é esta para nós uma revelação imensa. Voltaste a esse mundo, isso é o Camarion dizendo ao Kardec, através daquele momento ali, diante do corpo dele, né? Voltaste a este mundo, de onde viemos, e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos, para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar neste mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó, mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor, e no céu imenso, onde usaremos as nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jazes todo inteiro neste cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Camille Flammarion, isso aqui é um trecho que foi retirado do livro Obras Póstumas. Está aqui página, na página nunca está, né? Obras Póstumas, foi retirado esse trecho. Um prefácio. Um prefácio? Introdução. A introdução da Obras Póstumas. Pode ser, está aqui. Na biografia dele que está isso mesmo. Agora tem uma parte que eu achei interessante também, que fala assim:
31 de março de 1869. Ele morreu esta manhã. Entre 11 e 12 horas, subitamente, ao entregar um número da Revista Espírita a um caixeiro de livraria que acabava de comprá-lo, ele se curvou sobre si mesmo, sem proferir uma única palavra. Estava morto. Eu achei interessante, eu não tinha visto ainda esse comentário. Então, olha que interessante. Ele estava normal, tranquilo, aparentemente sem nenhum sintoma, vai entregar uma correspondência, era uma revista, para um caixeiro que ia levar para colocar no correio. Ele entrega e abaixa e cai morto. Certo? Sozinho em sua casa, Kardec punha em ordem livros e papéis para a mudança que se vinha processando e que deveria terminar amanhã. Seu empregado, aos gritos da criada e do caixeiro, acorreu ao local, ergueu-o, nada mais. Delane, o Gabriel Delane, acudiu com toda a presteza, friccionou-o, magnetizou-o, mas em vão. Tudo estava acabado. Venho de vê-lo penetrando a casa com móveis e utensílios diversos, atravancando a entrada, e pude ver, pela porta aberta da grande sala de sessões, a desordem que acompanha os preparativos para uma mudança de domicílio. Introduzido numa pequena sala de visitas, que conheceis bem, com seu tapete encarnado e seus móveis antigos, encontrei a senhora Kardec, assentada no canapé, de face para a lareira, ao seu lado, o senhor Delane. Então, isso é um pequeno comentário do próprio autor. É uma carta, né, de E. Müller, que fez esse pequeno detalhe aqui da morte dele, e que eu acho sempre interessante a gente fazer uma relação, sabe? Porque isso que aconteceu com ele é o que pode acontecer, graças a Deus, se Deus quiser, com todos nós, né? Você está em plena atividade, planejando uma mudança de casa, de repente se agacha assim na frente de alguém, cai lá e morre. Olha que bacana isso. Vocês não acham legal isso, não? Eu acho mal barato essa morte assim. Na outra, lá na biografia dele mais completa, ele fala, o Camilo Flammarion fala de outras pessoas que morreram mais ou menos da mesma forma. Um até membro da sociedade também, e um outro lá que eu não me lembro mais quem era. Então eu acho bacana isso, e é bom para a gente pensar sobre isso, sabe? Primeiro, lembrar que o codificador da doutrina espírita, o camarada que trouxe para nós essa realidade, essa certeza da imortalidade, morreu. No caso, desencarnou. Né? Significa que todos nós estaremos sujeitos. Todos estamos sujeitos. Mas que estejamos sujeitos a isso de uma forma como a dele. Tranquila, né? Repentina, sem doença, sem grandes dores, sem grandes dificuldades, simplesmente deita e morre. Vamos desejar isso para nós ou não? Mas quem quiser desejar o contrário também pode, né? Claro, né? Bom, Livro dos Espíritos, questão 143, a gente está falando sobre a alma ainda, né? As questões da alma, o título é da alma. É o item 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ele fala assim, 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Nós vimos aqui uma série de definições de alma.
Tem um que não coincide uma com a outra. Fica parecendo tudo contraditório. Ou seja, de repente o que parece contraditório parece errado. Porque aí qual que é o certo? E qual que é o errado? Mas não é tudo certo porque está tudo diferente. Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira. Aí vem a resposta dos espíritos, que é uma resposta de explicação, né? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Então, esse é um ponto importante. Os espíritos não são todos esclarecidos igualmente sobre essas questões, como nós. Nós somos aqui umas 20 pessoas aqui agora. Se perguntasse para cada um aqui qual a definição que tem sobre a alma, provavelmente não coincidiria. Uma definição bem espontânea, bem pessoal, do jeito que a pessoa entendeu, e não do jeito que ela decorou do livro. Tá? Mas assim, uma bem espontânea, o que você realmente entende sobre a alma? Cada um de nós responderia de um jeito. Estaria falando da mesma coisa, mas de forma diferente. Então, o mais importante de tudo é a coincidência sobre o principal do assunto, que é entender a ideia de alma, que depois nós vamos, de uma certa forma, definir aqui com o Livro dos Espíritos como espírito, que eles dizem que é a mesma coisa, alma e espírito é a mesma coisa. Mas como que eu explico essa mesma coisa? Como que eu entendo essa mesma coisa? Eu já me entendo como alma ou como espírito? Já me entendo, por definição, com a doutrina, que eu sou alma porque estou encarnado, mas que como desencarnado eu sou espírito? E se sou eu mesmo, alma e espírito é a mesma coisa, porque desencarnado ou encarnado é a mesma coisa. A diferença é o corpo. O encarnado tem corpo, o desencarnado não tem. Certo? Daí gera uma série de outras complicações e confusões e explicações. Aí fala, há espíritos ainda muito limitados, que não compreendem as coisas abstratas como as crianças entre vós. Então, muitos espíritos, podemos dizer sim, somos ainda muito limitados. E não compreendemos as coisas abstratas. O contrário de abstrato é concreto? Professor de português. Né? Abstrato, concreto. Concreto é palpável, é pegável. Certo? Como você vai definir essa mesa? A mesa aqui você define e mostra. Né? Mas como você vai definir a alma, por exemplo? Você consegue definir, mas não consegue mostrar. Você não tem nada concreto para comparar. Essa é a diferença. Aí ele fala, por causa disso, nós agimos como crianças às vezes, diante dessas coisas que são abstratas. A criança vai te perguntar uma coisa aí do dia a dia aí, por exemplo, o que é preguiça? Como é que você vai explicar preguiça para uma criança lá, se você não tem uma coisa concreta para mostrar para ela? Você pode usar comparações, né? O preguiçoso é uma pessoa que não gosta de fazer nada, mas ainda ele fica meio abstrato, né? E o que é uma pessoa que não gosta de fazer nada? Como é não fazer nada? Então vai complicando mais ainda. Continua. Há também espíritos pseudo-sábios que, para se imporem, como acontece ainda entre vós, entre nós, fazem rodeios de palavras. Verdade. Há espíritos pseudo-sábios, falsos sábios. E a tradução de pseudo-sábio é falso sábio, né? Que fazem rodeios de palavras.
Quantas vezes nós fazemos 1, 2, 3, 10 círculos em torno de um assunto, tentando dar uma resposta e não conseguimos, porque não temos a base concreta para dar uma resposta mais objetiva. Os oradores temos e às vezes usamos esse recurso, alguns com condição de sair bem, conseguir explicar de alguma forma, e outros se saírem mal, porque explica, e não responde nada, não explica nada, não esclarece nada. E esse é o pseudo-sábio. A melhor resposta nesse caso seria não sei. Essa é a melhor resposta. Mas é muito para o nosso orgulho, para a nossa vaidade dizer não sei. Aí a gente finge que sabe. É o pseudo-sábio. Finge que sabe, rodeia, não responde e muda de assunto. Ok? Para quem não sabia, e quem perguntou certamente não sabia, vai até parecer que teve a resposta. Mas a resposta foi abstrata. A pessoa, como criança, não entendeu a resposta. Então, o que seria o ideal? Jesus, no Evangelho, diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Objetividade. Se você sabe, diz que sabe e responde. Se você não sabe, diz que não sabe e não responde. Mas diz que vai pesquisar a resposta para dar uma resposta real, concreta, objetiva. Então não precisa descartar definitivamente. Eu não sei aqui agora qual é a resposta, mas eu vou procurar e numa próxima oportunidade eu vou responder. Mais bonito? Mais honesto até, né? Eu não sei aqui agora, mas eu vou pesquisar a resposta e no outro momento trago a resposta. Ou a outra coisa é enrolar. O Marcelo Assini lá diz que ele até escreveu um livro, né, sobre os expositores, né? É diante do microfone. Parece que ele coloca isso no livro. Mas ele fala isso muito. Nos cursos, né, de expositor, ele fala isso do expositor de enceradeira. Sabe como é que é enceradeira? Alguns aqui conheceram enceradeira, né? Hoje não existe mais, né? Mas alguns aqui conheceram. O pessoal aí já passou... Você conheceu o escovão? Não, então você conheceu o palha de aço. Conheceu o palha de aço, conheceu casa com taco, né? Aí você tinha que passar a palha de aço no taco para tirar a cera velha, depois passar a cera nova e depois passar o escovão para brilhar. Tem muita gente aqui que lembra disso, hein? Aí tinha o vermelhão também, quando era cimentado, né? Eles faziam aquele cimento vermelho, e aí tinha que ficar brilhando, né? Lá em casa era assim, tinha que ficar brilhando. Aí você tinha que comprar aquela cera vermelha, e às vezes até passava um produto, né, para ficar mais vermelho ainda, passava a cera, né? Depois fica um escovão, certo? A enceradeira veio muito depois. E olha que ela já acabou, praticamente acabou há muito tempo, né? Acho que ainda existe. Então, o efeito enceradeira faz o efeito que a palha de aço fazia antes. Você passava a palha de aço circulando assim, ou então no mesmo sentido do taco, né? Para não arranhar, né? E a enceradeira ficava circulando assim, né? Então, a enceradeira ficava circulando porque ela tinha um objetivo a atingir. O orador enceradeira, ele fica circulando porque ele não tem um objetivo a atingir. Porque ele não sabe como chegar na resposta. Aí ele fica circulando e não responde. Enrola, né? E muda de assunto depois, tudo bem. Quem percebe, percebe. Quem não percebe, nossa, achei muito bonita a sua resposta.
Então, nossa, o moço lá deu uma resposta muito bonita sobre tal assunto, sobre a alma, né? Mas o que você entendeu da resposta que ele deu? Eu acho que eu não entendi muito bem não, mas eu achei muito bonita a resposta. Então, beleza, passou. É mais ou menos isso. Então, ó, além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Então, quando ele fala de espíritos esclarecidos, a gente pode até voltar aqui na questão onde ele define isso, está bem pertinho aqui, né? É a questão 134. Porque na 134, o Kardec pergunta assim, o que é a alma? Aí ele responde, é um espírito encarnado. Kardec insiste, né? 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Resposta, espírito. B, 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais do que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. E depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Resposta. Há no homem outra coisa... Aliás, resposta à próxima pergunta, né? Há no homem outra coisa, além da alma e do corpo? Resposta. Há o liame que une a alma ao corpo, que ele vai chamar de perispírito. Então, aqui, nós tivemos respostas diretas, objetivas, sem esclarecer, mas que deu uma ideia. E depois ele abre o espaço para a gente refletir mais a respeito. Certo? Só que ao longo do tempo nós buscamos uma série de outras definições para a alma. Então isso complicou muito e saiu muito dessa definição que eles dão aqui. Mas para nós, quer dizer, em termos de doutrina espírita, a resposta mais direta e mais concreta é essa. Alma e espírito é a mesma coisa. Pronto. Continuando a resposta, ele fala assim, então ele fala que os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Então, no nosso processo de aprendizado, nós vamos precisar de figuras, de comparações, de coisas concretas para fazer comparação, para explicar uma determinada coisa. Sim? Parábolas de Jesus? Sim. As parábolas são exatamente comparações. Ele compara as coisas abstratas. Eu descobri essa palavra aqui hoje, gente. Eu achei legal. As coisas abstratas com as coisas concretas. O Elcio citou aqui a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear. E ao semear, né, ele espalhou as sementes e as primeiras caíram na beira do caminho. E aí vieram as aves do céu e as comeram. Depois ele semeou num lugar de pedra, um lugar pedregoso, mas ela se envolveu com as pedras, começou a desenvolver, mas logo em seguida morreu, porque ela não tinha estrutura para se enraizar ali, para se fixar. Depois ele joga no ambiente onde tinha espinheiros. Ela cresce um pouquinho mais, mas os próprios espinheiros abafaram
e ela não seguiu. Até que ele joga numa terra fértil e tranquila e espaçosa, né, a semente. Aí essa semente produziu a 30, a 60 e a 100%. Isso é uma parábola, né? Quais são os elementos da parábola? O semeador e a semente. O semeador é aquele que semeia a semente. O semeador é aquele que ensina. A semente é o ensinamento que ele traz. Os lugares onde a semente cai são os nossos corações, são os nossos ambientes de recepção do ensinamento. Certo? Então, cada semente vai cair num tipo de coração e terá o efeito que aquela semente física que ele representou lá na parábola caiu e teve o resultado que ele demonstrou lá. Então isso é uma parábola, né? É uma comparação para a gente entender como é que estamos recebendo os ensinamentos, como eles chegam para nós e até para responder muita pergunta que se faz hoje. Por que que existem tantas pessoas que estão nas casas espíritas, estão nas igrejas evangélicas, principalmente na igreja católica, estudando o evangelho e continuam fazendo exatamente o contrário? A semente já foi colocada, mas ela não produziu porque ela não encontrou a terra propícia. A semente que vai produzir, ela vai penetrar em um coração que está aberto para que ela penetre. E vai ser cultivada e tratada e cuidada por uma mente que vai observar e analisar todos os passos que uma semente faz até ela começar a dar frutos. Então, esse coração, essa mente que está trabalhando a semente dessa forma, essa vai ter bom proveito e com certeza ela está em pessoas que estão se transformando a partir de ouvir e de estudar o Evangelho. As pessoas que estão ouvindo, mas não estão estudando e não estão assimilando, ela vai ficar na superfície, ela caiu na beira lá do caminho, em torno do caminho. Então os pássaros dos céus lá podem representar aí os espíritos maus, por exemplo, né? Quer dizer, põe a culpa neles, né? Mas é mais nós mesmos. Vai representar a eliminação, ou a retirada, ou a má utilização até dessas sementes, e a pessoa mesmo que as recebeu não tira proveito nenhum. Certo? Mesmo que o espírito do coração da terra fértil vai produzir a 30, Isso. a 60. Exatamente. Isso. Então, o fértil você está colocando receptivo. Isso. Você está para colocar embaixo. Esse percentual é exatamente o percentual da capacidade de cada um de receber, permitir que penetre e utilizar. Exatamente. Você está praticando, você entendeu. Isso. E por falar nisso, em qual que nós estamos? Na beira do caminho, na pedra, no espinho, ou na terra fértil que já está produzindo? Não vão 30 não, Aqui percentual. Que percentual? É de 1 a 100, né? Qual? Ele falou 30, 60 e 100. Mas, e o nosso? Qual que é o nosso percentual de assimilação, de conhecimento e de vivência do Evangelho? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Se foi assimilado, se penetrou, ele vai promover alguma transformação. E se promoveu alguma transformação, certamente ela se manifestará através de alguma mudança positiva de acordo com aquilo que foi recebido e foi mudado.
é bom para a gente aproveitar e fazer uma avaliação de nós mesmos, né? Em que ponto nós estamos em relação ao Evangelho. O que é que nós ainda estamos cobrando de nós? Que, aliás, já é um ponto muito positivo. Estar cobrando de nós a adaptação ao Evangelho, ao ensinamento do Evangelho, já é positivo. Já houve alguma assimilação. Mas como que estará isso? Né? Então, a comparação, essa foi a primeira parábola de Jesus, né? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. É a primeira, é considerada a primeira parábola. E é a que ele explica. Logo na frente ele vai explicar a parábola, mais ou menos disso que a gente falou. Certo? Depois tem outras, muitas outras. Há alguns que dizem que tem em torno de 38, outros que vão até 72 ou mais. Mas, na verdade, tudo no Evangelho que tem diretamente algum tipo de comparação, você pode considerar como uma parábola. Aí você vai fazer a comparação para facilitar o entendimento. Ok? Ok? Sim? Veja a vossa luz, né? Situações da luz do mundo. Então, cada situação. Sim. E, né, tem vários ensinamentos nesse nível, né? Vós sois a luz do mundo. Ah, eu sou a luz do mundo, que os discípulos são, né? Ele falou para os discípulos, nós somos. Eu sou a luz do mundo. Aí você vai ter que dizer, o que é luz? O que quer dizer com luz? O que é a luz do mundo? O que poderia entender com luz do mundo vindo de Jesus? Luz não é clareza? Não é? Não é contrário de escuridão? Então a luz é algo que ilumina, que alumia, não é isso? O que vem de Jesus que ilumina, que clareia? O ensino. Quando o ensino chega para nós e a gente pergunta assim, tá claro? E quem responde? Tá, então iluminou, clareou, esclareceu, não é? Mas e se pergunta assim, ficou claro? Fala, não, então continuou escuro. E o que é então essa luz do mundo? Alguém que clareia as coisas para as pessoas, os profetas, por exemplo, aqueles que trouxeram grandes ensinamentos, pequenos também, mas que clareiam o entendimento das pessoas e esse clarear do entendimento se torna luz. Se tornando luz, nós continuaremos sendo luz do mundo, usando essa luz que acabou de ser acendida para nós. Aí os discípulos serão a luz do mundo nesse sentido. Principalmente quando vivenciam diante do mundo a clareza que o Evangelho trouxe para dar continuidade ao aprendizado e ao ensinamento. Ok? Eunice. Eu lembrei da passagem que fala, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso. Exatamente. Se o seu corpo é bom, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. isso, você verá com clareza e vai iluminar tudo em você, né? Uma coisa interessante da gente refletir é a didática que Jesus teve, considerando que o povo da época não tinha condições de assimilar o que ele estava dizendo nas proporções que ele tranquilamente poderia passar. Sim. Né? Então, assim, lembrei aí do expositor, né, da questão, que às vezes é interessante usarmos termos simples, também as comparações, para que sejamos realmente alguma coisa, tem que ser uma mandarina, né? Em termos de ensinar, de formar, de ser luz, né? Verificar a paciência também com que Jesus lidou com o
pouco conhecimento daquele povo. Né? É interessante pensar nessa situação da gente, dentro da doutrina, quando pensar em passar alguma coisa que aprendemos, que seja um pouquinho, muito top, de uma forma simples, clara, né? Sem muita enceradeira. E ter paciência para aquele que de repente pode até não entender, mesmo nos termos mais simples. Diz que a lição real de um sábio para um discípulo é que ele se tornasse o mais simples possível nas suas exposições. Porque as explicações simples atingem aos que estão chegando e aos que já estão. Uns vão aprender e os outros vão reforçar, vão renovar, ampliar os conhecimentos com aquela mesma explicação simples, aparentemente já sabem, porque às vezes tem uma visão um pouquinho diferente. Certo? E ele fala o seguinte: mas se você fizer uma explicação complexa, pensando só nos que já sabem, você perde a maior parte. Porque os que estão chegando, os que estão no meio do caminho, não vão entender o que você passou só para os que já sabem. Então, o ideal é ser o mais simples possível, para que todos possam entender, mesmo que você corra o risco de estar repetindo as mesmas coisas. Então, se eu for falar aqui, por exemplo, usando o Delano aqui como exemplo, tem coisa do Evangelho aqui que eu tenho certeza que o Delano já sabe. Certo? Aí ele falou, bom, eu tenho que falar de tal forma que eu traga alguma novidade para o Delano. Então eu vou ter que falar muito mais por cima. E pular determinados detalhes que eu tenho certeza que ele já sabe. Entendeu? Aí eu corro o risco de não atingir nem ele, né, dependendo do que eu falar, que vai embolar tudo, e muito menos atingir os outros que estão chegando. Entendeu? E aí, mas os expositores, inclusive, têm no início essa preocupação. Posso usar o exemplo do Elcio aqui agora? Posso? O que o Elcio falou comigo de agora? Eu fiquei preocupado com a sua presença. Poderia vir em mim. Entendeu? Ouviram até o que falou? Eu fiquei preocupado com a sua presença, que no caso sou eu, porque poderia se inibir. É sobrenatural isso. Entendeu? Fica mesmo. E aí, se a gente eleva o nível, ou tenta elevar o nível da explicação, para não se sentir inibido diante de alguém que a gente acha que já sabe, a gente estraga para os outros que vieram para buscar o simples, que vieram para buscar o que o Elcio tem para falar para todo mundo, aproveitando o exemplo dele. Entenderam? A gente custa para aprender isso. Quando eu era criança pequena, lá em Mateus Leme, um dia eu cheguei para fazer um estudo lá, a gente estava estudando o livro Obras Póstumas, tinha um assunto sobre mediunidade. Era o tema mediunidade, que está no livro Obras Póstumas. E eu cheguei para fazer o estudo, a pessoa que dirige a reunião perguntou se tinha alguém lá pela primeira vez. Aí eu olhei, eu sempre olho para ver se tem e quantos tem às vezes, né? Aí eu olhei bem atrás de mim, tinha um casal de velhinhos já, pessoal já bem idoso mesmo. Acho que ele era até mais velho que eu, um pouquinho. Aí vi o casal. Levantaram o dedo. Aí me veio assim, né? Aquele, tipo um choque, né? Pensei assim, o que eu falo para eles sobre mediunidade? Porque eu sabia que o que estava escrito no livro lá, sobre mediunidade. E, por melhor que fosse a minha explicação, era muito provável que eles não entenderam nada. Quem está indo no centro espírita a primeira vez, vai ouvir um assunto sobre mediunidade,
a tendência é ficar com muito pouco entendimento sobre o assunto. Então, talvez pela primeira vez, preocupado com isso, eu falei para eles. Eu usei todos os recursos mais simples que podia encontrar para falar para aquele casal sobre mediunidade. E no final, é claro que eu ganhei um prêmio, né? Eles vieram para mim, o senhorzinho veio para mim e me agradeceu e falou assim: eu aprendi muita coisa hoje. É claro que eu não perguntei o que, né? Mas ele disse que aprendeu. Então, ele entendeu alguma coisa do que tinha sido falado, porque eu me esforcei o máximo que eu pude para simplificar. A partir daí, para mim, ficou essa lição. E eu continuo acreditando nisso até hoje. Já tem muitos anos isso. Eu era criancinha, pequenininha ainda nessa época, né? Continuo acreditando assim até hoje. Eu acho que a melhor maneira de explicar é pela simplicidade. Você não precisa ser simples ainda, não. Mas procurar ser, pelo menos, na sua forma de falar. No jeito que você vai atingir as pessoas, no entendimento delas, por menor que seja. Nós temos uma proposta, nós temos uma, eu diria assim, uma obrigação de ser consoladores e esclarecedores. As pessoas que chegam pela primeira vez, elas conscientemente ou não, estão buscando consolo, porque trazem as suas aflições. E muita gente chega no centro espírita e quando vem a primeira vez, já vem como se fosse o último recurso. Porque toda tentativa que a pessoa já fez lá fora não deu certo. Alguém chega e fala para ela. Me lembro do dono da casa que eu fui pela primeira vez no Espiritismo, ele era um Umbanda, na verdade, e ele falava isso para nós. Ele contava a história dele, porque ele não acreditava em nada disso. E insistiram tanto com ele que o problema da filha dele tinha a ver com o Espiritismo, que de tanto ele ouvir isso, ele fez o centro na casa dele. Organizou uma parte lá, a garagem da casa dele lá, e montou o centro lá e convidou as pessoas que se conheciam mais ou menos lá da área e começaram a fazer a Umbanda lá na casa dele. Porque os espíritos que começaram a chegar eram espíritos da Umbanda e vinham através da filha dele. Ela tinha 17, 18 anos e ela quebrava tudo em casa. Quando ela dava uma crise lá, né? E quebrava tudo. Ninguém segurava ela. Aí ia no psicólogo, no psiquiatra, ele era uma pessoa que tinha algumas posses, né? E tinha condições de pagar, inclusive tratamentos assim até mais sofisticados, mas nada adiantava. Aí quando eles começaram a se manifestar através dela, ele falava: eu sou o psicólogo tal, eu sou a esquizofrenia, eu sou... Eles se denominavam o nome das doenças que tinham colocado nela quando ela se comportava daquela forma. E na medida que isso foi acontecendo, eles foram explicando o que realmente acontecia com ela. Ela tinha uma mediunidade muito ostensiva e eles utilizavam com a maior facilidade, porque a incredulidade vigorava lá, né? Então eles utilizavam com a maior facilidade a mediunidade dela e ela fazia lá uma arruaça na casa. Assim que começaram essas manifestações, tudo isso foi passando. E passaram a ajudar muita gente.
E eu fui uma das pessoas que fui ajudado nessa casa. Eu comecei lá, foi lá que eu entrei pela primeira vez no centro espírita. Era uma roda de umbanda, né? Fiquei lá no centro da roda. A legião que estava em torno, naturalmente, se manifestou através dos médiuns. Vários médiuns tiveram manifestações. E a partir daí iniciou um tratamento. Eu não entendia nada, nada mesmo. E por isso eu estou dizendo, quando eu cheguei ali, eu precisava de consolo. Logo em seguida, ao consolo, veio o esclarecimento. E o esclarecimento precisa vir com simplicidade, com clareza mesmo. O consolo precisa vir com vibração, sentimento. É preciso que a casa e os componentes da casa tenham algo íntimo em termos de vibração, de energia, de aceitação, de acolhida, para que as pessoas que chegam se sintam acolhidas, não para ser espíritas, mas para se sentirem bem e terem vontade de voltar para ver realmente por que elas vieram tão mal e saíram bem melhor do que quando chegaram. Foi o consolo em forma de vibração que é dado pela vibração que a casa cria e a sintonia com o plano espiritual que vai fazer esse trabalho de recepção das pessoas que chegam. Aí depois elas vêm, e aí sim, vêm buscar o esclarecimento. E o esclarecimento é o que a gente oferece através dos estudos. Por isso os estudos simples no início, e na medida que a pessoa vai participando, vai permanecendo, ela mesma vai se interessando em buscar a parte mais complexa dos conhecimentos. Principalmente individualmente, nós vamos buscando estudar mais e compreender mais, independente do que é falado na casa. E vamos chegar a um ponto que teremos um nível de compreensão que supera aquela necessidade de ouvir as pessoas falando de coisas complexas. Porque essa compreensão estará ligada à necessidade das pessoas encarnadas ou desencarnadas que vêm pela primeira vez buscar isso. E principalmente as próximas, buscar a compreensão pela simplicidade que eu já não preciso mais. Então dificilmente eu vou ouvir alguém falando hoje, não é vantagem nenhuma isso, tá? Eu falo com maior tranquilidade. Eu dificilmente vou ouvir alguém falando alguma coisa hoje de espiritismo que eu já não tenha pelo menos uma noção. Mas eu admiro as pessoas que estão chegando, que estão iniciando e que repetem coisas que eu já sei, que eu já falei, que eu já falo, mas às vezes elas repetem de uma forma tão interessante que eu até copio e vou usar depois como uma forma também para esclarecer. Entendeu? Então é importante que a gente pense no consolo, sinta, vibre consolando e busque se esclarecer aqui junto com aqueles que estão buscando também. E fora, vamos buscar para aumentar o nosso nível de conhecimento, que automaticamente precisa aumentar o nosso nível de compreensão e não de crítica. Nós vamos aumentar a compreensão, o entendimento, para entender as pessoas nas diversas posições que elas estão, ou para baixo ou para cima, mas sem nenhuma possibilidade de crítica, porque isso não deve caber no nosso comportamento espírita, nem cristão. Passei 5 minutos, obrigado. Eu queria hoje, então, fazer a nossa oração, lembrando que meu pai
desencarnou no dia 1º de abril de 1980. Então, estender essa vibração a ele hoje em especial, estender ao Allan Kardec, né, ao Hippolyte, que desencarnou no dia 31 de março de 1869, outro dia mesmo, né, ao Chico, ao nosso irmão, ao nosso amigo Chico, que nasceu no dia 2 de abril, amanhã, e voltou em 2002, e a todos os nossos parentes, amigos desencarnados, em especial hoje, aproveitando o momento, né, que juntamente com o Kardec, eu coloco juntamente o meu pai na questão de desencarnado, e a todos os nossos pais, as nossas mães, os nossos parentes, os nossos amigos já desencarnados, que sejam hoje beneficiados pelas nossas vibrações e pela nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Nós agradecemos, Senhor, por todas essas pessoas citadas, conhecidas ou não, mas que foram ou que são ainda os nossos entes queridos já desencarnados. A eles, a nossa vibração, o nosso agradecimento neste momento em que homenageamos ao nosso codificador Allan Kardec. Que a tua paz e o teu amor nos envolvam hoje e sempre. Que assim seja.